Pois é, irmãos, vamos ter uma transição. Quem não tiver nível vai ser expelido para um planeta inferior. Fala assim, quem é você para julgar quem tem nível ou não? Aí já começa a entrar a doutrinação que eu critico tanto. Quem fala de transição sempre tem um pezinho atrás de que é superior ao outro que vai ser expelido. O planeta não força a gente a evoluir também? Então, se eu considerar o planeta como organismo vivo, ele também evolui. Tudo está em transição. O tempo inteiro, mesmo que não pareça. Então, o que eu não gosto é de marcação de data ou prender isso numa doutrina. Que aí já é um outro processo doutrinário. Idolatria. E de idolatria. Então, tudo está em transição, mesmo aquilo que não parece estar. E segundo a física, na natureza nada morre, tudo se transforma. E mesmo a matéria é energia condensada. Tudo vibra, tudo é energia em graus variados de condensação. Na natureza nada está parado, mesmo que pareça parado. Então está tudo em transição. Uma coisa não continua a mesma coisa sempre. Ela sofre transformações. A lei de conservação da natureza. Energia não nasce nem morre, só é transformada. Então, nesse sentido, nós estamos sempre em transição. Porém, se eu olhar como se a Terra fosse uma sala de aula e o universo fosse uma escola, existe tempo de aferir a média dos alunos. Exato, e a prova final. Exato, a prova de dezembro. Dezembro. Então, em alguns momentos da história da humanidade, pode ter sido dezembro. E aí, nestes momentos, um poder maior pode determinar: esses alunos aqui estão aproveitando bem o curso, esses aqui não estão aproveitando, quebra a carteira, bate no aluno e assassina o professor. Não dá para esses aqui ficar junto num curso desse, porque eles estão no nível, seria melhor estarem num outro lugar onde o curso fosse um pouco mais denso, para que eles possam descarregar densidade no meio denso e aí aprender. Então isso me parece programação da diretoria da escola, mexendo os alunos de uma sala para outra. O que isso tem a ver com a religião X ou Y? Nenhuma. Nada. Então é aí que está o meu ponto, porque muita gente ficou doutrinando. E aonde fala mais de transição? Só no Ocidente. No Oriente ninguém fala isso. Então, ninguém fala isso dessa maneira, porque a gente recebeu o Jonas Massetti aqui sobre que é Vedanta, né? O Vedanta é uma linha que eu adoro. A gente também, e ele falou que tem o Golden Age, né? A Kali Yuga. Aí é que tá, mas a medida de tempo do hinduísmo é diferente, são 4 Kali Yugas. Sim. Nós estamos saindo são 4 Yugas, na verdade, 4 eras. Nós estaríamos no finzinho da Kali Yuga. Isso. E aí nós vamos ter Dwapara Yuga. Tá? São 4 níveis transicionando, e essa transição, milhões de anos entre uma fase e outra. Sim. Aí me chega alguém e fala, é agora. Pô, é isso que eu sempre questiono. Existe a chance. E muita gente achou que eu estou falando contra a transição. Não estou falando nada disso, estou dizendo, não prende isso em nenhum calendário humano, em nenhuma cultura, nem no que você acha. Isso é a programação da diretoria do universo, com quem tem. Então, o que eu me preocupo? Como eu estou dentro e para onde o universo vai me atrair a partir do que eu sou. Sim. Então, não tenho medo se eu estou na Terra ou em outro lugar. E aí, olha bem, aí entra a idolatria. Pois é, irmãos, vamos ter uma transição. Quem não tiver nível vai ser expelido para um planeta inferior. Fala assim, quem é você para julgar quem tem nível ou não? Aí já começa a entrar a doutrinação que eu critico tanto. Quem fala de transição sempre tem um pezinho atrás de que é superior ao outro que vai ser expelido. Eu não acho isso. Eu acho que se tiver transição e a gente for expelido, eu vou junto, eu me conheço. E a Terra vai ficar vazia. E aí é que tá, alguém fala, eu não vou. Aí você já vê o ego desse. Então, separar o joio do trigo. Quem que é trigo, quem que é joio? E quem sou eu para dizer isso? Então, eu tenho esses pontos que eu sou muito coerente há muito tempo. Não é a transição, mas a ideia da transição atrelada a essas coisas. De impor... Exato, mas... Como se fosse um julgamento. Um julgamento que lembra o que? Apocalipse disfarçado de coisa ufológica. Sim. Ou de coisa espiritual. Mas não aconteceu em Capela, planeta Capela? Então, pode... essa transição? Então, pode ter acontecido, como pode acontecer aqui para nós. Até aí, tudo bem. A questão é... Eu aqui olhando isso, falo, Brunão vai ser expelido nessa transição porque nós viemos de Capela, exilados.
nós melhoramos. Brunão não, então ele vai ser exilado de novo. Porra, não dá Tá para o ser melhorando, né, humano Bruno? fazer esse tipo de raciocínio, cara. Não, eu é isso que eu tô entendi, querendo seu ponto. dizer. Mas é que eu acho que eles querem passar mais a informação de pessoas que estão vibrando na inveja. Isso sim. No ego. Frequências negativas. Essas pessoas provavelmente não vão ser aprovadas para o próximo estágio. Exato, mas aí Não alguém específico. vem a questão. Isso, conceitualmente, está correto. Tá? Agora, tipo, aluno que não tira nota boa, como que vai passar para o outro ano? Isso me parece óbvio. O problema todo é o revestimento místico jogado em cima disso. Olha, irmãos, quem estiver vibrando em coisa estranha, cuidado. Como se eu, enquanto ser humano, não tivesse coisa estranha igual, cara. Isso. E aí, quem temos. que é evoluído a ponto de falar do outro isso? Mas eu estudo a parte espiritual e daí? Eu conheço um monte de gente que estuda a parte espiritual e é zoadíssimo. E conheço materialista que é pessoa fantástica. Aí o espiritualista, complicado, olha para o materialista, que é ótima pessoa, e fala, ele é materialista, vai ser degradado. É essas coisas que eu questiono. Eu sempre fui coerente com isso. Eu entendo você questionar. E você realmente tem que questionar, sendo um palestrante, um estudioso, uma pessoa que vai dar aulas para milhares de pessoas. O seu papel é realmente fazer essa conscientização. Mas eu também acho legal a gente colocar a visão de que, como a caminhada ela é individual, o coletivo existe. Existe. Mas a caminhada é individual. Isso. Certo? Beleza. Dado que é individual, se a gente pensar que 100 anos atrás a espiritualidade era de uma maneira e hoje está melhor, digamos assim, e daqui 100 anos vai estar melhor ainda, esse período de 0 a 100 anos tem uma evolução. Sim. E essa evolução ela pode ser muito positiva se a gente incluir o raciocínio da transição. Sim, mas certo? o raciocínio está correto. O problema é o revestimento de cada pessoa. Se você olhar na internet, você constata facilmente o que eu estou falando. Entendi. Tá cheio de mestre, cheio de iluminado. Não tem pessoa humana na internet. Cheio Alguém de que guru, fala, eu estou aqui, tô ralando igual todo mundo, graças a Deus estou mexendo com a parte espiritual. Vamos lá, todo mundo junto, fazer o melhor que puder. Então, fica parecendo um discurso. E outra, quem tá fora dessa bolha, que a maioria da população olha e fala, esse pessoal é metido pra caramba, porque eles se acham diferente de nós só porque mexe com isso. É essa a imagem que passa pra fora. Sério? Eu tô sempre... É sério? Porra, eu e o Maurício, a gente nunca... Você já tinha pensado nisso? Mas pensa Já. no sentido coletivo, porque a gente comenta isso aqui, tá dentro da temática, fala, existem A gente planos tá de dentro evolução. da nossa bolha. Dentro da nossa bolha. O resto da humanidade não acredita em nada disso, cara. Então, quando eu chego e falo, vocês que estão aqui me assistindo, se você estiver vibrando na inveja, cuidado. Pra pessoa que tá lá, fala, pô, esse cara, ele acha que ele é quem? Ele acha que é melhor do que eu só porque ele mexe. Tá vendo esses estudantes espirituais de ufologia, como eles são? É essa a imagem que... Eu trabalho com o público. Caralho. É que a maioria das pessoas nessa área tá dentro da bolha disso. E eu tô falando no sentido maior. E não é que as ideias estão erradas de transição, mas o formato de passagem precisa ser revisto. Muito bom. É isso. Eu não tinha... Olha que interessante. Eu, Ricardo, eu não tinha essa visão. Eu tinha a visão que uma pessoa que está externa a essa bolha... Vou dar um exemplo, tá? Um amigo meu que tá 100% externo a essa bolha. Ele vai dar risada e vai falar que isso tudo é besteira. Ele vai tudo falar... bem. Mas ele pode ser uma ótima pessoa sem estudar nada disso. Com certeza, mas se tiver uma pessoa que ela é 50% dentro da bolha e 50% fora, ela vai ouvir isso não pensando... Sim. Como essa pessoa está se achando, entendeu? Não, sim, mas se a gente arranjar um jeito de comunicar isso de uma forma didática... Perfeito. Tipo Entendi. assim, existe transição. Melhora o que você puder. Entendi. Deixa aquilo, não fica livre e faz a tua parte com o teu caráter e deixa o universo selecionar quem deve ser selecionado para onde seja. Não eu selecionar. Atualmente tem gente já apontando o planeta para onde os outros vão ser desviados. Você sabia disso? A internet está cheia. Planeta tal para quem for recalcitrante na Terra. Qual é o ser humano que pode falar isso de outro, cara? Recalcitrante? Recalcitrante, repetidor de velhos erros. Que entra o lance da reencarnação. Irmão, repetindo o erro de outra vida, né? Vai ser degradado. Porra. É isso que eu tô falando, não é transição. Toda vez que eu falo isso, o pessoal me ataca. Mas não, eu tô falando num sentido, tudo tá transicionando. Muito bom. Porém, a maneira humana de ver isso ficou doutrinária, chata, elitista. É isso que eu aponto. Sim, pensa isso, a espiritualidade livre, ela briga tanto para ser livre e pode ser que a gente esteja se colocando em novas caixas. Imagina, certo? Nós três novas caixas. A gente olha pro Brunão e fala assim, a gente está aqui, o Brunão é nosso amigo, mas você sabe da verdade, né? Ele vai ser degradado.
Porra, você tá de sacanagem. Ainda bem que nós estudamos essa área, nós somos do bem e da luz. Brunão tá todo enrolado, certamente vai para um lugar bem pesado. Você tá de sacanagem um ser humano falando isso do outro. Até agora, que tá saindo até esses Epstein Files, sabe, do cara lá, teve um grande influenciador de espiritualidade lá dos Estados Unidos, que ele tá nesses arquivos. Que todo mundo pagava dinheiro para ir meditar com ele, uma pessoa extremamente evoluída. Ou seja, muitas vezes as pessoas vendem uma carcaça, um marketing espiritual. Místico, na verdade. Marketing místico. E às vezes você pega, por exemplo, vamos pegar aqui no Brasil, um grupinho espiritual num bairro tal, sei lá, um grupo de umbanda, um grupo espírita, um grupo ocultista, um grupo de cristãos rezando, não interessa a linha, aquele grupinho pequenininho. A aura daquele ambiente maravilhosa, porque eles estão rezando para a humanidade, estão fazendo bem, uma aura enorme, maior do que esses caras com marketing meditando no alto da montanha em algum lugar. Porque o eterno não vê cara, carcaça, doutrina ou forma, e sim a essência. Então, por isso Jesus falava, onde houver 2 ou mais em meu nome, aí eu estarei. Cara, é muito mais simples, né? Não precisa de nada, Agora, olha só, a gente fala, acho que é melhor o Brunão ir meditar com aquele guru do Himalaia, porque o Brunão tá complicado, cara. Brunão, vai meditar com aquele mestre do Himalaia antes que a transição aconteça. Veja, esse discurso, ele é totalmente fora do que a ideia de transição passa, de que é progresso, melhoria, tudo está vivo, o aluno tem que avançar, tem que passar, sabe? Tá fora do jeito que muitas pessoas estão falando. E tem gente ótima falando nessas coisas, mas tem muitas outras, e a internet está lotada, parece que não tem ser humano normal falando dessas áreas. E outra... Alguém fala assim, entendi, Brunão, medita 3 horas por dia. Como 3 horas? Olha a massa da população. Pega 2 horas no ônibus para ir, 2 para voltar, trabalha 8 horas, não tem força nem para rezar. Ainda tem que cuidar da E ainda família, tem que cuidar da sua transição planetária. Quer dizer, aí escuta um discurso desse e fala, porra, eu tô ralando pra caramba, não tem tempo para mais nada. Vem um cara ali e fala que eu vou ser degradado para outro lugar só porque eu sou honesto, trabalho e pego 2 horas e não tem tempo para meditar? Outra. Vira igual um padre falando, agora você reza 20 Ave Marias. Exato. E outra coisa, você pega, sei lá, alguém meditando dentro de uma caverna sozinho. Então, o estereótipo antigo no Oriente. Ele olha para a cidade lá embaixo e fala, estou eu na minha meditação, lá embaixo a humanidade perdida no ego, em Maia. Veja, ele não é um meditador, ele é um julgador da humanidade. Sim. Desencarna, reencarna ele no meio da humanidade sem acesso à parte espiritual para ele viver. Aí o que acontece? Esse cara meditando... acha que é avançado e não contribui. E eu estou pegando um meditador egoísta, porque um grande mestre, ele abraça o mundo com a meditação. Tá na concha do ego, preso e acha que está elevado. Você pega um agricultor, cavando a terra e ajudando a plantação a crescer e gerando alimento para milhares de pessoas. Eu vou chegar e falar para o Brunão, vai meditar com aquele cara ali que está trancado na caixinha do ego dele se achando superior. Ou você vai ali olhar o agricultor trabalhando, ajudando milhares de pessoas a se alimentar. Veja realmente quem é produtivo para a humanidade. Então, esse estereótipo, ele acontece nessas áreas. Então, eu não preciso vir aqui com um medalhão, um turbante, uma roupa exótica, porque o que faz o que eu sou é o que eu sou, não é o que eu visto. É o caráter. A minha imagem. É a essência. É o caráter. E outra, eu posso estar de calçadinho, chinelo, posso em outra vida ter usado um turbante na Índia, mas aqui eu não vou sair na Paulista de turbante, cara. Eu tô no Brasil, encaixado aqui. Então é importante pegar tudo isso e trazer de uma forma mais humana, mais geral. A maioria das pessoas, quando olha pessoas falando isso, esse aí é exótico, viaja na maionese astral. Olha que estranho. Sabe, nós estamos numa bolha dentro desse estudo e não estamos considerando a humanidade como um todo. Eu entendi seu ponto e muito legal que você está compartilhando. Muito. Mas eu concordo que a gente tem que melhorar a nossa comunicação das pessoas que estão nesse nicho, tem que melhorar o jeito de passar a mensagem. Mas, tirando raras exceções, a intenção é boa. A intenção é boa, mas olha só. Mas só para terminar, se você for olhar do outro lado, existe o lado da Matrix. O lado que eles querem, que a maior parte, a massa, está livre assistindo Big Brother Brasil. Isso. Está assistindo futebol, está assistindo fofoca. Carnaval. E coisas que não tem nada a ver com o que a gente gosta. E aí sim é uma outra história. Só que tem um detalhe. O meu pensamento
de que eu sou resgatável e o outro não é, isso é Matrix. Sim. Porque não deixa de ser ilusão mística. A Matrix não é só você estar preso na matéria, estar preso no ego. E muita gente na área mística ficou presa no egão. A história mostra muitos exemplos. Veja, o fato de estudar um tema espiritual elevado não significa que nós sejamos elevados. Significa que ao estudar algo elevado, você está tentando melhorar. Mas você não melhorou ainda. É essa a média da humanidade, incluindo a gente. Então, que legal que eu não estou assistindo o Big Brother e não estou ali preso discutindo político, isso com aquilo. Mas que legal que eu estou estudando e nesse estudo me dá consciência, inclusive para entender o jogo como é. Isso. Esse é o nosso propósito aqui. Consciência. Exato. Porque se eu entro nesse jogo e fico... Propósito do canal. Olha só, o link. eu estou aqui mexendo com esse tema, eles estão perdidos assistindo o Big Brother, vão tudo se ferrar na transição. Isso é Matrix, esse Sim. pensamento. O meu tema é mais importante do que o cara Então, que tá... é por onde eu olhar, sempre é o por aí. nosso propósito é mais no sentido de falar, pô, quem tá lá vendo, discutindo religião, futebol, Big Brother, a pessoa tá num sofrimento individual E interno, não sabe disso, sim. que ela pode expandir a mente dela, aumentar o HD dela e chegar num nível maior de compaixão, de amor interno, de paz. Agora, por exemplo, se olha alguém que tá ali assistindo Big Brother, tá? E aí ela olha para você que está estudando um tema espiritual e não está assistindo Big Brother, está estudando, fazendo algo. Ela olha você com um pensamento estranho, fala, ele está mexendo com essas coisas estranhas, dentro da ilusão dela, tá? Então você tem, de um ponto, ela avaliando o teu ponto que é diferente. Só que se você olha e fala, eu estou aqui e ela está inferior lá, você está no outro ponto, mas que é semelhante ao dela com o outro lado. Ainda é Matrix. O lance é, estou aqui estudando e eu não sou superior ao cara que está vendo Big Brother. Não é superior, mas, por exemplo, eu já fui um cara que ficava uma semana sem falar com ninguém porque o meu time perdeu. E aquilo me deixava totalmente mal. E hoje, depois de tanto trabalho, hoje, se o São Paulo perder, tá tudo certo, então, que legal, não muda nada. Mas se um amigo teu chegar e falar assim, pô, eu tô triste porque o São Paulo perdeu, você vai falar assim, você vai ser degradado na transição? Não, lógico que não. É isso que eu tô falando. E outra, ainda bem que eu não sou mais igual a ele. Há um toque de ego sempre no fundo que nós precisamos combater. Então o lance é que alegria poder abrir a consciência, poder mexer com esses temas. E, cara, é a coisa que eu mais amo. É isso. Exato. Mas, ao mesmo tempo, eu compreendo o tempo, a natureza das pessoas e o tempo de cada um. E eu entendo transições, mas eu não entendo eu preso nisto em relação ao outro. Porque eu vou sair daqui e vou conversar com o cara que perdeu o jogo ontem e ele não quer falar de extraterrestre. E eu entendo isso. Sim. E eu não sou melhor do que ele porque estou mexendo em outro tema. Você tem que entender o jogo. Porque se você não entende ele, isso também é Matrix. Exato, exatamente esse ponto, Rosa. Se você tá nessa questão de se comparar, sou espiritualista, sou melhor do que o cara que está assistindo o BBB, isso também faz parte Isto da também Matrix. é Matrix, Esse isso que eu tô isso é falando. ego. É Isso o ego. Então, e o ego faz parte da Matrix. Então, cuidado. Sim, mas você pode ter o sentimento de querer ajudar as pessoas, e não Sim, por ego de, eu sou não, superior. aí é diferente, aí é consciência. O que eu tô dizendo é que muita gente confunde isso e cai nessa armadilha, Isso. achando que tá melhor que o outro, e se tiver um degredo, ela vai. E ela fala, como que eu vou se eu sou diferente? Ela não é diferente. Não ela é, vai ao exato. banheiro e ela tem pensamento negativo igual todo mundo, mas ela tem uma luz dentro para lutar. Sim. E isso já é uma grande vantagem. Tá? Agora, a gente tem que olhar isso de conjunto. Senão, um grande mestre não desceria para ajudar a gente. Ele falaria, não sai do meu plano, olha lá, eles são tão bobinhos, presos na ilusão, nenhum deles desceria para ajudar a gente, do mesmo jeito que, da mesma forma, eu olho o cara que está vendo o Big Brother, ali eu não vou. Então, tem que ter uma compreensão melhor. Então você não acha que o problema da humanidade, dado que somos homens e a gente erra, o nosso erro é alimentado pelo nosso ego? É sempre o ego da gente, em tudo, de nós Porque todos. ser de luz desse, um Jesus, um Buda, um Krishna, provavelmente ele está tão elevado do ponto de vista de luz, né? De consciência, que ele não tem ego. O ego dele ou transformou. Ele menos. Deixa eu dar um exemplo. Faz sentido isso? Faz sentido. Por exemplo, existe uma expressão em sânscrito chamada Dharma. A tua missão, teu dever, o que você veio fazer nessa vida. O médico, a tarefa dele é curar, o professor é ensinar, e daí vai. Então, imagina
uma pessoa que entra na parte espiritual, em qualquer área, e fala assim, eu agora vou ajudar os outros, eu quero melhorar, eu quero sair da Matrix. Aí ela ajuda um, ajuda outro e fica assim, queimei karma de outra vida ajudando. Ela não ajudou por amor, ela ajudou para saldar a dívida. Isso é o ego dela jogando, querendo algo. Ajudei, o paraíso me espera. Por exemplo, muitos religiosos caíram. Quer dizer, o médico foi lá no plantão, ralou, curou, ajudou, ele não vai ganhar nada porque ele fez isso. Isso é a tarefa dele enquanto médico e ele está feliz de ser médico por isso. Não há um ganho, uma espera de ganho. Na parte espiritual, muita gente trabalha com a ideia de ganho. Se eu ajudo aqui, provavelmente o universo vai me atrair para um lugar melhor, eu dissolvo dívidas de vida passada. Não era para a gente ajudar só por amor, sem esperar nada. Em troca, que é o que Jesus falava. Exatamente. Aí o ego da gente faz jogo até com a parte boa que a gente faz. E isso é Matrix. E isso é Matrix.